Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler mais um livro da Bíblia. E por que hoje nós vamos ler mais um livro da Bíblia? Porque nós vamos ler hoje completinho o livro de Joel. Vamos dar início e finalizar com essa leitura hoje. Por quê? O livro de Joel ele é bem pequenininho. Ele tem só 4 capítulos, tranquilo? Então nós vamos ler Joel do capítulo 1 até o capítulo 4. Vamos dar início aqui em 1º Joel. Palavra de Javé dirigida a Joel, filho de Fatuel. Ouçam isto, chefes, prestem atenção, moradores do país. Já terá acontecido coisa igual no tempo de vocês, ou no tempo de seus antepassados? Contem a seus filhos tudo isto. Depois eles contarão para os filhos deles. E estes irão contar para a geração seguinte. Aquilo que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aquilo que o destruidor deixou, o gafanhoto saltador comeu. Aquilo que o saltador deixou, o gafanhoto descascador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Gemam beberrões, porque lhes tiraram o vinho da boca. Pois uma nação poderosa e sem conta invadiu meu país. Seus dentes são como de leão, e sua goela como de leoa. Deixou minha vinha arrasada e as figueiras reduzidas a galhos secos. Comeu-lhes até a casca e os galhos ficaram brancos. Suspira como jovem vestida de luto pelo noivo de sua juventude. No templo de Javé não há mais ofertas nem libação de vinho. Os sacerdotes, ministros de Javé, estão todos de luto. A roça foi devastada, a terra está de luto. O trigo se perdeu, o vinho secou, o azeite sumiu. Fiquem tristes, lavradores. Gemam, cultivadores da vinha, por causa do trigo e da cevada, pois está perdida a colheita dos campos. A parreira secou, a figueira murchou. Romã, tâmara, maçã, todas as árvores frutíferas secaram, e até a alegria dos homens desapareceu. Eu até trouxe aqui pra gente a explicação que a própria Bíblia traz sobre o início aqui do capítulo 1, que diz o seguinte: Joel convoca todos para contemplar o triste espetáculo da natureza destruída por uma praga de gafanhotos. Nós vemos aqui que ele fala de um ataque ali dos gafanhotos na cidade. Todos foram atingidos e nada restou, nem mesmo necessário para a liturgia cotidiana. A comunidade ficou como a jovem que perdeu o noivo. Então assim começa o livro de Joel. Versículo 13. Vistam-se de luto e chorem, sacerdotes. Gemam, ministros do altar. Venham dormir em panos de saco, ministros de Deus. Pois não há mais ofertas e libação de vinho no templo do Deus de vocês. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia. Reúnam na casa de Javé, Deus de vocês, os chefes com todos os moradores da região, e gritem a Javé. Ah, que dia! De fato, o dia de Javé está próximo e vem como devastação do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não desapareceu da nossa vista, e a alegria e o contentamento da casa do nosso Deus? A semente secou debaixo da terra, os silos estão vazios, as tulhas estão limpas, pois a colheita se perdeu. O rebanho está mugindo, e o gado está inquieto, pois não há mais pastos, e as ovelhas morrem de fome. A ti, Javé, eu invoco, pois o fogo devorou a invernada e a chama consumiu todas as árvores do campo. Até as feras gritam a ti, pois secou a água dos córregos e o fogo devorou a invernada. Capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores do país, pois o dia de Javé está chegando e já está perto. A palavra de Deus está nos alertando. O dia de Javé, o dia do juízo final, onde ele separará os justos dos maus, está chegando. Por isso, vamos nos converter, para que nós estejamos do lado do Senhor, do lado dos justos. Será dias de trevas e escuridão, dias de nuvens e de negrume. Como o escurecer estende-se sobre os montes num povo numeroso e forte,
Nunca houve povo igual a esse, e nunca mais haverá por muitas gerações. Diante dele vai um fogo que devora, atrás dele uma chama que incendeia. Diante dele a terra é um jardim do paraíso, atrás dele é um deserto arrasado. Nada se salva. Seu aspecto é como de cavalos, e como cavaleiros que correm. Seu ruído é como de carros que vêm saltando pelos cumes dos montes, estalando como chama que devora a palha, como poderoso exército em ordem de batalha. Os povos se assustam na presença dele, ficam todos pálidos de medo. Avançam como soldados valentes, como guerreiros escalam a muralha. Cada um vai no seu caminho, sem se desviar da fileira. Uns não estorvam os outros. Cada um segue o seu rumo, mesmo que as lanças caiam ao seu lado. Eles não se detêm no caminho. Invadem a cidade, escalam a muralha, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra treme e o céu se abala. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas perdem o brilho. Javé faz ouvir a sua voz à frente do seu exército. Seus batalhões são os mais numerosos, são valentes os encarregados de executar a ordem de Deus. Grandioso e terrível é o dia de Javé. Quem poderá suportá-lo? Pois agora, oráculo de Javé, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Rasguem o coração, e não as roupas. Voltem para Javé, o Deus de vocês, pois ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Trazendo aqui também para a gente a explicação que a própria Bíblia traz sobre essa parte que nós lemos. A calamidade faz com que o povo se volte para Deus. Este, porém, não quer um rito puramente exterior, mas um profundo movimento coletivo de conversão, porque ele conhece o homem por dentro, e não somente pela aparência. Então, Deus, ele reconhece quando nós, de fato, estamos nos arrependendo só pela boca, ou se nós, de fato, estamos nos arrependendo verdadeiramente. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa consciência. E não adianta, cara. Não adianta tentar enganar a Deus. Podemos conseguir enganar todos os homens, todas as pessoas. Mas a Deus nós não enganamos. Porque Ele nos conhece até mesmo melhor do que nós mesmos. Então não tem como, cara. Não tem como. Se você se arrepende somente de forma de aparência, só para demonstrar para os outros, Deus conhece que você está fazendo isso com falsidade. Mas quando você de fato se arrepende, de fato busca o Senhor com o coração arrependido, com o coração convertido, Ele sabe, cara. Ele sabe. Por isso vamos nos arrepender verdadeiramente. Feche a portinha do seu quarto, apague a luz e, cara, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus porque o arrependimento é necessário, sinceramente. Quem sabe ele volte atrás e se arrependa, deixe para nós bênção, oferta e libação de vinho para Javé, o Deus de vocês. Toquem a trombeta em Sião. Versículo 15, tá? Proclamem um jejum e convoquem a assembleia. Reúnam o povo, organizem a comunidade. Chamem os velhos, reúnam jovens e crianças de peito. O jovem esposo saia do quarto, a jovem esposa deixe o seu leito. Os sacerdotes ministros de Javé venham chorar entre os pórticos e o altar e digam: Javé, tem piedade do teu povo. Não entregues a tua herança à vergonha, à caçoada das nações. Por que se deveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Javé teve ciúmes da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Javé respondeu ao seu povo: eu lhes mandarei trigo, vinho e azeite em abundância, e nunca mais farei de vocês a vergonha das nações. Mandarei para longe o invasor do norte, para o lugar seco e deserto, a vanguarda para o mar do oriente e a retaguarda para o mar do ocidente. Aí ele vai encher mal e feder, porque foi longe demais. Terra, não tema, alegre-se e faça festa, pois Javé fez coisas grandiosas. Então vamos festejar, vamos louvar por as coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. Às vezes vivemos tão no automático, tão pensando só nas coisas ruins, pensando só naquilo que acontece de ruim, que nós esquecemos de olhar ao nosso redor e ver as maravilhas que Deus fez na nossa vida.
Então vamos louvar, vamos glorificar, porque Deus nos enche de coisas maravilhosas. Amém? Não temam, feras, pois o verde voltou às pastagens dos campos. As árvores já estão carregadas de frutos, a figueira e a parreira já produzem sua riqueza. Alegrem-se, filhos de Sião, e façam festa a Javé, o Deus de vocês, pois ele mandou no tempo certo a chuva mansa e fez cair também a chuva forte, as primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os tanques estão transbordando de vinho e azeite novo. Estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto, o saltador, o descascador, o cortador, o meu poderoso exército que um dia mandei contra vocês. Agora vocês poderão comer com fartura e louvar o nome de Javé, o Deus de vocês, pois no meio de vocês ele fez maravilhas. Meu povo nunca mais passará vergonha. Vocês ficarão sabendo então que eu estou no meio de Israel. Eu sou Javé, o Deus de vocês, e não há outro. Meu povo nunca mais passará vergonha. Capítulo 3. O dom do Espírito. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nesses dias, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu Espírito. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia de Javé, grandioso e terrível. Então todo aquele que invocar o nome de Javé será salvo, pois a salvação estará no monte Sião e em Jerusalém. Como disse Javé, e entre os sobreviventes estarão aqueles que Javé tiver chamado. Aqui nós vemos, que Joel, ele falando aqui sobre Pentecostes, né? Ele é um profeta. Até anotei aqui, Joel é chamado profeta de Pentecostes. É muito interessante aqui porque ele fala, né? Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. A gente recorda muito, né? Sobre a questão de Pentecostes. O dia que Deus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E, até hoje, esse Espírito que foi soprado ali nos apóstolos, até hoje esse Espírito pode ser soprado em nossa vida. Então peça a presença do Espírito Santo para que nós sejamos guiados, não pelas nossas forças, não pelos nossos entendimentos, pelas nossas decisões, mas sim pelo poder, sim pela força do Espírito Santo. Tudo o que nós formos fazer seja para glorificar o nome de Deus. Tudo o que nós formos fazer, que nós sejamos guiados pelo poder, pela força do Espírito Santo. Amém? Capítulo 4. Nesses dias, nesse tempo, eu vou mudar a sorte de Judá e Jerusalém. Vou reunir todas as nações do mundo e fazê-las descer ao vale de Josafá. Aí abrirei um processo contra elas por causa de Israel, que é meu povo e minha propriedade. Pois elas espalharam Israel entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Rifaram o meu povo, trocaram meninos por prostitutas e meninas a troco de vinho para se embriagarem. E vocês? O que querem de mim, Tiro, Sidônia e distritos da Filisteia? Vocês por acaso vão se vingar de mim? Se pensarem nisso, faço recair essa vingança sobre suas próprias cabeças. De fato, vocês roubaram minha prata e meu ouro, levaram para seus templos os meus tesouros. Vocês venderam os gregos, os filhos de Judá e de Jerusalém, somente para afastá-los de sua terra. Pois agora eu vou tirá-los do lugar para onde foram vendidos. Faço voltar contra vocês aquilo que vocês praticaram. Pela mão dos filhos de Judá, venderei os filhos e filhas de vocês, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim falou Javé. Proclamem isto entre as nações. Preparem uma guerra santa. Alistem soldados. Venham, avancem todos os guerreiros. Transformem seus arados em espadas e as foices em lanças. Diga ao covarde, eu sou um soldado. Corram, venham todas as nações vizinhas e se reúnam aí. Javé manda os teus soldados lá do alto. Venham nações, e subam ao vale de Josafá, porque eu me sentarei aí para julgar todas as nações vizinhas. Lancem foice, porque a colheita está madura. Venham pisar, pois o tanque está cheio e os barris transbordando, porque é grande a maldade das nações. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia de Javé está próximo,
no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas perdem o seu brilho. Javé ruge de Sião, de Jerusalém faz ouvir o seu grito, os céus e a terra começam a tremer. Javé, porém, é um esconderijo para o seu povo, é um abrigo para os filhos de Israel. Vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês, que moro em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estrangeiros nunca mais passarão por dentro dela. Nesse dia as montanhas gotejarão vinho novo, das colinas escorrerá leite, e a água correrá em todos os riachos de Judá. Do templo de Javé brotará uma fonte que irrigará o vale das acácias. O Egito será uma desolação e Edom será um deserto desolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, por terem derramado sangue inocente na terra deles. Judá será habitado para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e Javé habitará em Sião. Eu estava refletindo aqui, cara, sobre esse versículo 14, enquanto estava lendo aqui. Diz o seguinte: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia de Javé está próximo no vale da decisão. Até trazendo aqui a explicação, ó, Deus convoca todas as nações para o julgamento, num lugar que agora é chamado de vale da decisão, porque a sentença será definitiva. Somente o povo aliado de Javé será protegido e participará da vitória. Então, somente aqueles que forem fiéis a Deus, somente aqueles que amar a Deus sobre todas as coisas, renegar a si mesmo e viver à vontade do nosso Senhor, somente esse povo vai alcançar a vitória. E a vitória é a salvação. Então vamos buscar estar cada vez mais próximos, mais íntimos, amando a Deus sobre tudo, cara, tendo fé na palavra e na presença dele, porque é somente nele que nós alcançaremos a vitória. Somente nele nós encontraremos a salvação. Amém? Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. O livro de Joel é realmente bem pequenininho, mas muito importante. Fala muito aqui, né, sobre a questão da conversão, de voltar de fato a viver a vontade do Senhor. Amém? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por dar essa oportunidade aqui de ler a tua palavra. E amanhã, se Deus quiser, estamos de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.